É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos. Bem-vindos à Jornada do Loteamento, o seu podcast do mercado de loteamento. Fala aí, doutora Raquel. Vamos hoje, né? Vamos para tecnologia. Tecnologia. Galera, hoje nós vamos, não sei se a palavra é desvendar ou explorar, eu acho que é a melhor palavra a ser usada, a inteligência artificial. A gente já teve outros episódios que a gente falava disso, né? Que inclusive foram bem interessantes, a gente ficou bem animado, né, com as possibilidades que a tecnologia de inteligência artificial nos permitem hoje, as suas aplicações práticas no mercado imobiliário, mas de um tempo para cá, e esse tempo é tão relativo que a evolução acontece de forma, enfim, exponencial, a palavra é essa, né? Já está presente até nas nossas conversas com outros convidados como cotidiano, né? Exatamente. Que não era normal, né? Até pouquíssimo tempo atrás, né? A gente fez um episódio com o Kennedy, lembra que foi super legal, que é uma agência que aplica a inteligência artificial, né, e soluções de inteligência artificial na produção de material, de conteúdos, e a gente ficou bastante impressionado com as possibilidades, né? Porém, pessoal, a gente tem visto essas aplicações de forma prática, algumas muito importantes para o mercado, e uma delas que nos chamou a atenção foi a Laís, que é uma inteligência artificial que está sendo utilizada por empresas, né, por incorporadoras, loteadoras e imobiliárias, e a gente quis entender um pouquinho mais a respeito de como isso está acontecendo. E estamos recebendo o José Tomás aqui com a gente. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Obrigada por você ter vindo aí, seu tempo. E quem está nos apoiando neste episódio é a Seguros. Pensões Seguros, Leque Seguros. Pois é, obrigada aí pelo apoio mais uma vez do nosso patrocinador Legend, que é a Leque Seguros. É uma empresa que está aí no mercado imobiliário na jornada toda do empreendedor. E para vocês conhecerem mais, nosso primeiro episódio dessa 7ª temporada é uma entrevista com o Marcelo Lages, né, que é o sócio da Leque Seguros, e lá a gente explorou de forma técnica a utilização do seguro na nossa jornada do loteamento. Exatamente, exatamente. E, pessoal, assim, eu acho que eu já comentei isso em outro episódio. Pela primeira vez a gente abriu a possibilidade de patrocínio e a gente ficou bastante surpreso com a adesão das empresas. Até agradeço a todos os patrocinadores. Felizmente não temos mais cota, né, para a 7ª temporada, mas certamente teremos para a 8ª temporada. Estamos interessados, entre em contato com a gente. Isso aí. Vamos começar? Vamos lá. Eu esperava, né? José Tomás, seu nome. Eu falei, cara, vai vir um cara mais velho, senhor aqui conversar com a gente, né? É verdade. Não é? Mas, cara, me fala um pouquinho a respeito da inteligência artificial, né? A gente conversava aqui um pouquinho antes e eu comentei que há 3 anos atrás a gente fez uma entrevista com o Luiz Antônio Camargos, do Grupo Sólido, e que inclusive é um dos nossos apoiadores, inclusive, e ele falava da inteligência artificial generativa. Eu falei, cara, eu lembro que eu falei isso, falei assim, o quê? Generativa, né? O que é inteligência artificial? Vamos começar por aí. E o que é ser generativo? E o que não é ser generativo? Boa. Ok? Começando logo na jugular aqui. Né? Jugular? Vamos lá. Enfim, de novo agradeço aí o convite, estar aqui junto com vocês dois. Acho que é um trabalho super legal aí de trazer novidade para o mercado. A gente sabe que o mercado de loteamento é um mercado gigante no Brasil e que ainda carece de tecnologia. Então acho que é legal poder ter essa oportunidade de poder estar vindo aqui e contando mais sobre o que a gente está construindo. Você sabia que o mercado de loteamento é o 2º mercado menos inovador? É mesmo? Perde só para quem? Para pesca. Para pesca? Olha só. Eu não sabia. Ou seja, tem muita oportunidade. Nunca mais vou esquecer. Mas a gente tem muita oportunidade de melhoria. Para explorar. Então, eu acho que quando a gente fala da palavra inteligência artificial, é legal a gente dividir ela entre o que é inteligência e depois a gente fala do porquê do artificial.
quando a gente pensa em inteligência, é a capacidade de alguém ou alguma coisa de resolver um problema ou realizar alguma tarefa. E à medida que esse problema, essa tarefa é mais e mais complexa, mais e mais inteligência é necessária para você conseguir fazer isso e vice-versa, né? Se você tem uma coisa que é um pouco mais simples, mais fácil, menos inteligente você é para ter que resolver isso. E quando você fala o artificial, é essa inteligência não existindo em nós, seres humanos, mas sim em robôs, em máquinas, em computadores que são capazes de fazer isso. Quando a gente para pensar sobre a inteligência artificial generativa, que é um termo que enfim, tomou bastante proporção e tomou bastante popularidade aí nos últimos 2, 3 anos, a gente está falando nessa capacidade, né, nessa inteligência artificial, sendo capaz não só de dar uma resposta em relação a um número ou algum tipo de previsão, mas sim a capacidade de conseguir gerar coisas, e por isso generativa. Essas coisas, por exemplo, são textos, imagens, áudios, então é por isso que a gente chama ela de... Generativa de gerar. Isso, ele vem de gerar coisas, né? Ele não é... Ele é uma inteligência que não é usada para te dar um output binário de sim ou não, ou te dar um número, ou algo do tipo, mas sim capaz de gerar um texto, gerar uma imagem, né? Que hoje a gente já está bastante acostumado a utilizando essas soluções. Eu gosto muito de uma analogia que eu já vi, que eu acho que explica bem do que é a inteligência artificial e como é que ela funciona, que é uma analogia de você fazer um bolo de chocolate. Então, se você for fazer um bolo de chocolate, qual que é a fórmula, ou a forma tradicional que você faria? Eu senti a Raquel mais feliz com o exemplo do bolo de chocolate. Lembrei do de ontem que você trouxe pra mim, que tava uma delícia. Exato. Assim, a forma como você geralmente vai fazer, você vai seguir uma receita. Então, você vai ter uma receita ali, que vai falar, 3 ovos, meio copo de farinha, um pouco de fermento, etc. E vai te guiar ali no passo a passo. E você seguindo exatamente as instruções, você vai sair ali com o bolo de chocolate certinho, bonitinho. Agora, vamos supor que você não tivesse as instruções ou a receita para fazer esse bolo de chocolate. Como é que você faria esse bolo de chocolate? Você ia começar em algum lugar, então, puxa, eu tenho uma ideia aqui de quais são os ingredientes, eu acho que vai chocolate, vai isso, e você ia, de algum jeito, fazer esse bolo de chocolate, colocar ele no forno, e ia sair alguma coisa. Essa coisa, muito provavelmente, se você não fez isso já, foi a primeira vez fazendo um bolo, não vai ser igual ao bolo, e você vai provar isso e falar assim, puxa, acho que faltou farinha, faltou fermento, não cresceu, etc. E você vai voltar e vai fazer isso de novo. E depois, a partir do que você aprendeu nessa primeira vez, você vai voltar e vai fazer esse bolo de novo, agora colocando um pouco mais de chocolate, botando um pouco mais de fermento porque o bolo não cresceu, e você vai provar ele para a segunda vez. E a inteligência artificial, a forma como ela adquire essa inteligência é por um processo bem parecido com esse de iterar. Ou seja, você faz uma coisa a partir de você tenta fazer esse bolo a partir de uma ideia do que você acha que são os ingredientes, prova ele no final, volta, faz uma outra vez. E quando você faz esse processo centenas de milhões de vezes, você vai chegar num bolo muito parecido com o que você teria feito se você tivesse as instruções. Quando a gente fala da primeira forma como a gente fez esse bolo, que é seguindo as instruções, isso seria a lógica de programação histórica e como boa parte da computação evoluiu. Você tem as instruções que você dá ali para o computador, ele segue à risca exatamente o que você tem que fazer. Na segunda forma de fazer o bolo sem a receita, é esse método da inteligência artificial, para você, a partir de não ter a receita, conseguir resolver isso com base em tentativa e erro, para que você aos poucos possa reconhecer, fazer com que você consiga, a partir desse tentativa e erro, entender mais ou menos como é que você chega lá. E aí acho que o pessoal geralmente fala, tá, mas por que você vai fazer um bolo sem ter a receita? E a verdade é que nesse caso que eu dei, é um caso em que você tinha um problema que você conseguia resolver com uma receita. Tendo as instruções, você consegue fazer o bolo. Mas tem diversos problemas hoje na humanidade que não existe uma receita para você conseguir seguir para fazer isso. Linguagem, né? Língua é uma delas. A gente estava falando aqui antes. Não tem como você criar ali a regrinha de como que você vai ensinar uma criança a falar. A criança vai crescer, ela vai ouvir os pais falando, vai ouvir outras pessoas falando, ela vai começar a pronunciar as primeiras palavras, aí você vai corrigir ela e depois de 2, 3 anos ela vai estar ali conseguindo falar. E a inteligência artificial foi a capacidade do ser humano de conseguir, a partir desse processo aqui que eu descrevi, fazer com que esses computadores, grandes computadores, né, GPUs,
fossem capazes de desenvolver esse tipo de inteligência que antes existia só em seres humanos a partir de um processo parecido com esse de fazer o bolo ali via tentativa e erro. Zé Tomás, então assim, cara, é muito interessante a explicação que você fez, porque realmente o bolo de chocolate a gente tem a receita, né? E para coisas que a gente não tem a receita, você vai fazer com uma programação em que você gera, de certa forma, um looping de desenvolvimento e de aprendizado, que essa receita ela vai sendo criada. O legal é que você não tem uma pessoa fazendo tentativas e erros, mas você tem toda uma população, né? Centenas de milhares de pessoas que estão jogando inputs dentro desse grande, digamos assim, essa grande inteligência, para que ela possa ir direcionando e aprendendo com os próprios inputs dessas pessoas e desenvolvendo uma receita que é muito mais perfeita. É isso. É muito louco, cara. E assim, extrapolando dessa analogia para o que foi efetivamente feito, é como se os ingredientes que a gente estava falando aqui, que era a farinha, o chocolate, foram as 300 bilhões de palavras que existem hoje na internet aberta. O processo de você cozinhar o bolo, que é colocar ele dentro do forno, nesse caso foi olhando a arquitetura do cérebro, entendendo que ela é feita de redes neurais e neurônios conectados e criando isso de forma sintética, ou seja, de forma artificial, e passando esse texto pelos esses neurônios para que eles conseguissem ser processados. E o processo que a gente falava de provar o bolo é ter pessoas no final falando, puxa, essa frase faz sentido, essa frase não faz sentido, e retroalimentando essa inteligência para voltar e melhorar tanto o input dos ingredientes, né, e quanto você coloca de cada texto, como também as conexões dos neurônios. E aí acho que em 2022 foi... E assim, isso, né, essa evolução, essa técnica, é uma técnica que é usada desde do começo não, mas do meio do século XX. Então a gente está fazendo isso há muito tempo. Mas só foi mais recentemente esse aumento no poder de computação e algumas arquiteturas específicas que foram utilizadas ali para você conseguir conectar esses neurônios que fez com que a gente chegasse ali no momento eureka em 2022, quando surge o ChatGPT como a primeira grande utilização, né, o primeiro grande produto que utiliza a inteligência artificial, e todo mundo falou, caramba, agora os computadores conseguem fazer coisas que eles não faziam, que é falar, que é entender o que eu falo, e a partir das estruturas linguísticas que foram incutidas ali dentro daquele cérebro digital dele, conseguir raciocinar. E o uso por exemplo, do ChatGPT, eu vejo muito, queria ver uma explicação sua. A gente está acostumado, né? A maioria das pessoas está acostumada a pegar o Google e fazer uma pergunta, né? E o ChatGPT, ele não funciona dessa maneira, né? Você tem que imputar um pouco de informação, um pouco de contexto para aquilo ali virar talvez a solução que você queira ter. Explica pra gente um pouquinho dessa diferença, claro, assim, na prática, né? Para quem vai usar o ChatGPT, por exemplo. Na computação tradicional, pré-inteligência artificial, para o ser humano se comunicar com o computador, ele tinha que se adequar à linguagem do computador. Então, puxa, se eu quero programar um computador, eu preciso entender a língua do computador, que é C++, é Python, etc. Quando eu estou interagindo com o Google, ele também tem um algoritmo que ele foi construído e o ser humano vai se adequando a isso. Então você não escreve um parágrafo ali do que você quer, você põe palavras-chave que você já sabe que provavelmente vão funcionar melhor para buscar o que você quer. Quando você interage com o ChatGPT, ele já tem uma forma de processamento diferente, que a forma como você interage com ele é a forma como você interage com uma pessoa. Então, como que você interage com uma pessoa? Você tenta expor aquele problema ou expor aquele pedido ou o que é que você está querendo fazer ali a situação da forma mais clara possível, certo? Então, quanto mais contexto e mais clareza que esse contexto que você der para o ChatGPT, maior a capacidade dele conseguir fazer ou te responder o que você quer. Cara, eu quero realmente entrar nas aplicações... Desculpa, respondido para você? Não, tá. Eu acho que é importante a pessoa saber essa diferença. Muita gente, né, quem está começando... Assim, a gente quer entrar, obviamente, nas aplicações para o mercado imobiliário, assim, como é que você enxerga soluções de processos e, enfim, de uma série de atividades que possam ser otimizadas para o mercado, óbvio. Mas eu queria entrar numa questão, não sei se é polêmica, mas é uma coisa que está sendo discutida em relação à inteligência artificial, que é a questão de que muitas linhas de pensamento
acreditam que a inteligência artificial, da forma como ela está sendo potencializada e utilizada, ela vai ser muito parecida com a Revolução Industrial que nós tivemos, né? Que, de certa forma, as pessoas não se prepararam para aquela mudança, né, da matriz produtiva na Segunda Guerra, na Revolução Industrial, e acabou que muita gente ficou fora do mercado de trabalho em função de não estar preparada para isso. Você enxerga que a inteligência artificial pode acarretar esse tipo de realidade pra gente? Eu acho que não, assim, não? Quando a gente olha os 50 anos ou 60 anos que foram ali o pico da Revolução Industrial, que mudou, assim? Então acho que você volta pro começo, você tinha o sistema doméstico em que as mulheres recebiam ali a fibra bruta para poder converter aquilo num fio e aquilo eventualmente virar um tecido ou virar alguma roupa, para você passar ali a primeira grande invenção, que acho que foi em 1700, enfim, não vou errar a data aqui, mas foi o spinning jenny, que você conseguiu, com essa mesma força manual, em vez de você fazer um fio de cada vez, você conseguia fazer 20 fios. Então você teve um ganho muito grande de produtividade, mas o ser humano aumentou pra caramba. E, por fim, o que você teve foi uma mecanização daquela força manual. Então, antes a pessoa que tinha que ficar rodando a manivela ou pisando no pedal, você conseguiu usar a máquina a vapor para poder fazer isso. Mas quando você olha a evolução do envolvimento do ser humano com isso, acho que em termos de número de pessoas que estavam envolvidas, até aumentou, porque a produtividade de quando você podia produzir de tecido aumentou, então as pessoas tenderam a produzir mais. O que mudou foi um pouco a natureza do trabalho. Antes a pessoa estava ali rodando a manivela ou pisando no pedal, e na última situação ali depois do Power Loom, a pessoa estava ajustando a máquina, vendo como é que ela estava funcionando, e mais só supervisionando esse processo do que efetivamente sendo o principal input dela. Eu acho que no mercado imobiliário e em várias outras frentes vai ser a mesma coisa, né? Não é como se, o corretor vai ser substituído pela máquina ou ele vai desaparecer. Mas eu acho que esse trabalho dele ficar ali atrás do computador, tendo que responder todo mundo ali e fazendo esse tipo de coisa que ele hoje tem que fazer, correndo atrás do rabo ali com aquele inbox de WhatsApp que tem 400 mensagens não lidas porque ele não consegue parar para responder todo mundo. E quando ele para, depois logo que ele já vai para uma visita, já entram mais 200 mensagens. Então, eu acho que a natureza um pouco do que ele faz vai mudar e você vai ter uma redivisão de trabalho, sabe? Então, esse trabalho que a inteligência artificial é capaz de assumir, ela vai assumir, e o trabalho que ela não consegue assumir, ou que precisa, ou que vai envolver mais uma supervisão do que ela está fazendo, é que vai ficar com o ser humano. Eu acho, assim, no mercado de corretagem, eu realmente também não enxergo nenhum risco, porque é uma coisa que tem sido discutida há muito tempo, né? Se o corretor vai ser substituído, enfim, por processos ou por um novo formato profissional. Eu, de fato, não acredito, porque o mercado imobiliário é um produto de alto valor agregado e dificilmente uma pessoa vai colocar na cestinha um lote, um apartamento, enfim, uma loja comercial e vai fazer um pagamento lá pela uma plataforma. Acho pouco provável que a gente... Até mercados mais evoluídos, como os americanos, o corretor de imóveis é um dos profissionais mais bem pagos e valorizados, né, do mercado. Só que, cara, assim, eu vejo atividades hoje que são processuais, que facilmente a IA resolve essa questão, né? Que, por exemplo, os profissionais de pré-venda, os SDRs, eu tenho visto nas empresas que eles têm sido substituídos pelas IAs. E, de certa forma, com muito mais efetividade do que o próprio ser humano conversando com as pessoas. Você tem percebido isso? Então, eu acho que o SDR, que puramente fica ali respondendo mensagem e não tendo alguma outra proatividade de fazer alguma coisa, eu acho que sim. Assim, acho que uma operação que antes precisava de 10 SDRs para responder mensagem, provavelmente com uma inteligência artificial vai precisar de 3, entendeu? Mas eu acho que aqui, achar que vai substituir 100% esse trabalho, eu acho que não é verdade. Eu acho que o trabalho que esses 3 SDRs que ficam no final fazem, a natureza dele é diferente. Então ele é quase que um supervisor dessa SDR, que é a Laís, que está fazendo esse trabalho, sabe? Então eu acho que é mais assim, a tarefa que antes ele exercia, ela passa a ser exercida pela inteligência artificial, mas surge uma nova tarefa que alguém precisa fazer, e essa mesma pessoa pode ser quem vai ser capaz de fazer. Mas aí, obviamente, eu acho que precisa de uma transição, ela precisa ser maleável, ela precisa entender que o trabalho dela vai mudar, o que ela vai fazer vai mudar.
Eu vi uma explicação interessante da IA de um professor que ele deu o exemplo seguinte. Os alunos teriam que fazer um trabalho, uma apresentação, alguma coisa nesse sentido. E ele falou para os alunos usarem a IA para fazer aquilo, para fazer aquele trabalho, para dar aquela solução, aquela pesquisa, não lembro exatamente o que era. E muitos não utilizaram a IA. E alguns utilizaram a IA. Aí, o trabalho de quem utilizou a IA saiu com muito mais qualidade. Não quer dizer que as pessoas que fizeram aquele trabalho com a IA, elas pegaram o que a IA fez e apresentou ali para o professor dela. Mas ela mexeu naquilo ali, ela tinha um conteúdo com muito mais facilidade, muito mais digerido e muito mais organizado para ela fazer um trabalho muito superior. E a conclusão do professor foi, se você tem um machado para capinar um lote, ou se você tem um trator, o que você vai usar? Então, acho que essa explicação que foi dada, eu acho que é mais ou menos isso para a gente não ficar tão assustado com a chegada da IA. Mas isso quer dizer que a gente vai ter que saber usar muito bem e usar as nossas capacidades humanas, né? Com essa capacidade da inteligência artificial. Então, eu vejo mais ou menos assim. A ferramenta de potencialização. Né, de potencialização. Sim, exatamente. Legal. E as aplicações no mercado imobiliário, Tomás? Assim, você tem visto, obviamente, vamos falar um pouquinho, né, de como tem sido as aplicações da Laís, mas fora a Laís, o que você tem percebido de que o mercado... Por que da minha pergunta? Eu vou te explicar. Cara, é assustador o quanto que nos últimos 6 meses, posso dizer, 1 ano no máximo, era uma ferramenta que não fazia parte da nossa vida e que passou a fazer parte, né, no dia a dia de todo mundo. Assim, dificilmente você tem hoje uma pessoa que ela não, que eu conheço, enfim, dentro do nosso mercado, que você não veja ela tendo uma aplicação prática da IA. Eu acho que essas ferramentas horizontais, mais generalistas, que a gente está começando a usar em várias frentes da nossa vida, como ChatGPT, como Gemini, como Manus e várias outras, acabam ajudando em várias frentes quem trabalha na imobiliária. Então, acho que uma das primeiras aplicações que a gente viu a inteligência artificial ser utilizada dentro do universo imobiliário foi na criação de anúncio. Então, tem ali, putz, eu vou ter que criar um material aqui, eu vou criar um anúncio desse lote ou desse imóvel para subir aqui num portal ou numa rede social, a inteligência artificial conseguia montar um anúncio muito bem feito, muito bem escrito, já com um tom mais vendedor. Então, acho que essa foi a principal aplicação. E acho que tem diversas outras. Então, acho que para quem vende imóvel na planta, conseguir criar o render com inteligência artificial, fazer, enfim, tirar uma foto ali do imóvel, do terreno, às vezes, ou do lote, falar, ó, tá aqui o lote, faz uma casa aqui em cima, mais ou menos, para poder mostrar para uma pessoa como é que vai ficar nesse mesmo local. Então, acho que essas são as principais utilizações que a gente viu até agora, as pessoas usando essas ferramentas horizontais de inteligência artificial. Você falou de algumas ferramentas, aí você citou nomes, mas eu vejo as pessoas usando, na sua grande maioria, o ChatGPT, mas você falou de outras duas aí. Manus? Manus que é como se fosse um ChatGPT de uma empresa chinesa, que eu vejo até algumas pessoas no Brasil usando, tá? E o Gemini é a ferramenta de AI do Google. Então, okay. acho que é isso. A gente vê essas grandes empresas, quase todas têm alguma solução. Então, você tem o X lá do Elon Musk, tem o Grok, você tem a Amazon, que tem uma empresa chamada Anthropic, tem o Claude. Então, você tem várias dessas, mas, de fato, o ChatGPT hoje é o que tem o maior número de usuários. Ele já tem coisa de 700 milhões de usuários semanais acessando ali o ChatGPT. Pois é. Então, hoje é a principal solução.
Pausa rápida para um aviso super importante. A parceira deste episódio da 7ª temporada é a Lírios Incorporação e Urbanismo. A Lírios constrói mais que empreendimentos. Eles criam espaços focados no bem-estar, que promovem conexões, encontros e pertencimento. Um legado que começou há tempo, né, Dene? Essa história começou em Anápolis, com a fundação do Grupo Lírios na década de 40. De lá para cá, e após o rebranding da marca, a Lírios expandiu sua visão urbanística. Com um propósito super legal de guiar a transformação. Eles criam oportunidades para que vidas e negócios cresçam de verdade. Hoje, a Lírios atua em 16 cidades, distribuídas em 3 estados e no Distrito Federal. E esse alcance se reflete nos números, mais de 80 empreendimentos entregues. Mais de 43 mil imóveis vendidos. O foco da Lírios não está só na construção, mas na gestão eficiente e responsável da carteira, garantindo tranquilidade para todos. A inadimplência é mantida abaixo de 2%. São anos de compromisso com segurança e transparência em todos os processos jurídicos, contratuais e financeiros. Os pilares da Lírios são consistência, multiplicação e transformação. É por isso que, do estudo de viabilidade ao pós-venda, a Lírios entrega mais que construções. Deixa um legado duradouro nas cidades. E o portfólio completo você acessa agora. Aponte a câmera para o QR Code na tela e descubra oportunidades reais para viver, investir e crescer. Isso é viver em um Lírios. Bom, vamos entrar então na Laís. O que é a Laís? A gente brinca que a Laís... O nome é bonito, né? É Laís. Bonito, né, Laís? Da próxima vez, quem sabe, vocês convidam ela. Muito boa. Não é uma má ideia não, viu, cara? Boa ideia. A gente brinca que a Laís é a primeira funcionária da imobiliária ou da loteadora, incorporadora, né? Primeira funcionária do mercado imobiliário que não é feita de carne e osso. Por que a gente expõe dessa forma? Porque para todos os fins o que a Laís faz, o que ela entrega para quem a contrata é a realização de tarefas, é trabalho. É o tipo de coisa que você só conseguiria contratar antes contratando gente. E a Laís, ela resolve diversas tarefas dentro do trabalho ali do mercado imobiliário. A primeira e principal pela qual ela foi criada e começou foi o atendimento comercial. Então, a gente sabe que hoje no Brasil, por volta de 50% dos leads entram fora do horário comercial. Quando o corretor ou a loteadora está fechada, não tem ninguém ali para atender, e só vai atender aquela pessoa no próximo horário comercial do dia seguinte. É no final de semana que você tem o tempo ali de olhar. De olhar, né? Ou quando você chega do trabalho, você pode fazer isso. Então, 50% desses leads entram fora do horário comercial, o que cria uma dinâmica muito complicada para quem está querendo vender esse imóvel, porque só vai atender essa pessoa daqui 6, 8 horas, se é que às vezes atende, porque a gente já faz alguns testes cegos e vê que tem muita imobiliária ou loteadora que às vezes nem acaba conseguindo atender, dado o volume. E você acaba na prática desperdiçando esse investimento em marketing que você fez por um mau atendimento. E então a Laís, ela consegue ajudar essas empresas a conseguirem oferecer um atendimento instantâneo, 24 horas por 7, indistinguível de um ser humano, e que consegue apresentar os produtos, explicar com infinita paciência, tendo ali disponível, super cordial, você consegue adaptar o tom dela para que ela se comporte da forma como você quer, que ela utilize ali termos específicos ali da região onde ela está trabalhando, para efetivamente não deixar com que esse cliente esfrie e vá fazer outra coisa, e para que ele possa ser qualificado e ser atendido e passado para frente da etapa do funil ali para um corretor assumir. Aí, além do atendimento comercial, a gente tem outras coisas também. Então, hoje, para imobiliárias que trabalham com carteira de administração de imóveis e tem que lidar ali com inquilinos que surgem ali pedindo segunda via de boleto ou com outros problemas administrativos, como querendo uma rescisão de contrato ou esse tipo de coisa, a própria Laís já resolve isso para a imobiliária, né? Então, já emite a segunda via de boleto, já abre um chamado de manutenção. E aí acho que o legal, acho que terceiro, né, ela tem uma frente também de atender, é que nesse caso a gente está falando de um produto de terceiros, que são de imobiliários, mas ela consegue também falar com o proprietário, atualizar o imóvel, etc. E tem um quarto aspecto que é muito legal, que é conseguir pegar todo esse dado desestruturado, que são essas conversas que estão acontecendo com essas centenas de milhares de pessoas, e agrupar isso, né, ou seja, como se você colocasse uma inteligência para ler todas essas conversas
e trazer uma análise para você. E é o tipo de coisa que daria para fazer com seres humanos, mas você tem que contratar, muita gente, muito inteligente, para todas essas conversas, levar um tempo. E com inteligência artificial, você consegue fazer isso rápido, barato e na escala que você quiser. E é muito relevante isso, porque você começa a trazer, por exemplo, para loteador, o pessoal tá gostando mais desse lote aqui. Ou o pessoal tá gostando mais desse empreendimento aqui versus aquele outro. Esse loteamento versus o outro. Ou a parcela não tá entrando. Esse tipo de coisa. Que aí você consegue trazer justamente a inteligência que é necessária para criar o próximo produto. Então, tô vendo aqui que o público que eu tô trazendo no marketing que a gente faz, que às vezes está associado com a marca que a gente criou, ele tá vindo muito para esse tipo de produto. Vamos então buscar fazer uma coisa nessa região, ou nesse padrão, ou considerar um lote com um valor um pouco mais alto. Então gerar essa inteligência a partir do que você está investindo em marketing para fazer os próximos produtos. Ela vai, a partir disso, já gerar insights para você. Entendi. Não, muito legal. Muito bom. E pode não ser para sua empresa Laís, né? Pode ser qualquer outro... Pode ser qualquer outro nome. E, assim, legal. O que o pessoal tem... como é que se diz? Quais são os seus feedbacks em relação à questão do nível de adaptação da linguagem? Por que eu te falo isso? Eu vi Eu estava assistindo um podcast do Sócios, Flávio Augusto, e ele estava conversando com 2 pessoas que trabalham com infoprodutos. E uma dessas pessoas, ele falou assim, cara, eu me dediquei muito para o desenvolvimento do meu agente. Assim, muito mesmo, assim. Livros, eu subi com livros que eu gosto, ensinei o que é onomatopeia, ele tinha tipos de linguagem, ensinei o que é ser hilário, o que ser... Enfim, realmente o cara dedicou muito tempo a isso. E ele acabou desenvolvendo um SDR para não só qualificar o lead, mas para converter a venda. Ele tinha um time muito grande e aí acabou pegando 20% desse time e reduzindo e colocando esse agente para fazer esses testes. Ou seja, 20% da capacidade produtiva estava sendo substituída por esse agente criado. E ele começou a acompanhar as conversas fazendo um paralelo. Os 80% das pessoas desse trabalho e o agente atendendo 20% das chamadas. E ele falou que teve muitas coisas muito interessantes, mas uma delas chamou muito a atenção dele. Por quê? Entrou um lead de uma pessoa e quando o agente atendeu, o lead falou assim, olha, eu peço desculpas, eu realmente estava interessado em contratar o curso, mas eu acabei de receber a notícia de que minha mãe faleceu. Então não faz sentido eu fazer o curso. Desculpem. E aí diz que o agente, cara, falou assim, olha, eu te dou meus maiores sentimentos. É um momento muito difícil na vida de uma pessoa, perder uma pessoa tão amada, né, como a mãe, que representa tanto. Enfim, meus sentimentos. Mas se você me permite, neste momento difícil, a coisa mais importante é você ocupar sua cabeça com coisas positivas. Eu acho que você devia reconsiderar o fato de você... não está querendo fazer o curso. E a pessoa falou assim, você tem razão, por favor, gera o boleto para poder fazer a inscrição. Ele falou assim, cara, ele ficou muito impressionado, porque ele ficou pensando se 80% do time dele, ele ficou analisando essas pessoas, se elas teriam a espiritualidade, não é a palavra, assim, a iniciativa ou a capacidade criativa de converter uma situação tão extrema como essa, né? A maioria das pessoas vai dizer, poxa, meus sentimentos, me desculpa, enfim... Depois eu te ligo. Depois eu te ligo, qual é a sua vida? Cara, isso é surreal. A gente na Laís, a gente tem... Não é surreal? Não, e ter essa... quase ter a espiritualidade de fazer isso, né? Uhum. Isso são poucas pessoas que fazem. Não... São poucas pessoas que fazem. Isso, cara, que tem me impressionado. E eu acho que eu comentei com você aqui antes, né? Assim, para mim, a IA veio para substituir a dificuldade que a gente está tendo de mão de obra. Uhum. Sim, nós estamos tendo um apagão de mão de obra no Brasil, né? Enfim, como é que é essa questão da adaptação da linguagem? Ela vai aprendendo, você vai imputando, você sobe livro, não sobe livro, tô brincando aqui.
É legal você trazer esse exemplo, porque a gente na Laís, a gente tem vários exemplos desses nas imobiliárias. Então, tem o exemplo cara, inúmeros exemplos de pessoas que vão na imobiliária com algum presente para dar para Laís. É tão bom que foi um atendimento da pessoa. E a gente, às vezes, não se dá conta do impacto que pode ter um ótimo atendimento na vida da pessoa. Ela nunca esquece, vai sempre falar bem daquela empresa, e nesses casos faz questão de ir até lá para dar um presente. E tem outros relatos assim, de conversa que a gente vai lendo que são parecidas nesse sentido. Então, outro dia tinha uma pessoa que estava falando com a Laís e falou assim, oi Laís, eu mandando um áudio, né? Oi, Laís, eu tô dirigindo aqui, mas... dirija com cuidado, né? Depois, se quiser, quando você parar o carro, me mande mais mensagem, a gente conversa. Tal. Então, acho que tem isso. E aí, acho que em relação ao contexto, eu acho que sim, um contexto adequado é necessário para ela conseguir se comportar dessa forma, mas tem muita inteligência dela que já foi adquirida naquele processo de treinamento que eu falei. Sabe? De você passar aquelas 300 bilhões de palavras. Então, às vezes, as pessoas acham que mais é melhor. Assim, puxa, eu vou pegar 30 livros, eu vou botar aqui. Isso não é o caso. Acho que boa parte da inteligência dela já está dentro ali do treinamento geral. Eu acho que a analogia puxa, vai entrar um funcionário novo aqui na minha empresa, eu vou dar 300 livros para ele ler, para ele aprender como é que funciona trabalhar aqui. E não é assim, sabe? Ele já adquiriu essa experiência antes, ele sabe muita coisa. E à medida que você vai dando mais e mais coisa, a chance dele errar uma coisa ou outra, porque esqueceu, porque tudo era importante e aí acabou não sabendo o que era importante, acaba se tornando uma probabilidade maior. Então, o que é muito importante é que você, na hora quando você for dar as instruções, eu nem diria, a gente não chama de instruções porque não é, né, exatamente na risca que ela segue. O treinamento ali, que você dê esse treinamento realmente focado no que que importa, assim, no que você acha que é super importante ela saber. Talvez levar um pouco da cultura da empresa, isso, né? Isso. De valores da empresa. Com essas informações, você acha que dá para absorver e customizar mais? Sem dúvida. Não, sem dúvida, sem dúvida. E você sobe com as informações do empreendimento de que forma? Dentro da casa da Laís, a empresa pode cadastrar ali cada um dos empreendimentos, então cada um dos loteamentos. Então você vai conseguir colocar, tem o loteamento A, você vai colocar lá, você coloca as fotos do loteamento, você coloca as informações, você pode colocar um PDF, alguma coisa, para que quando a pessoa estiver interagindo com a Laís, ela saber quais são os produtos que ela pode oferecer. Legal, legal. Mas dentro, por exemplo, um empreendimento que... Vou dar um exemplo aqui. É um loteamento que tem uma área de lazer, que tem um equipamento X, que tem uma praça Y, que tem uma portaria 24 horas ou não. Como que eu vou imputar isso na Laís para ela ter essas informações? Ela consegue captar isso através de imagens ou tem que ter um trabalho mais técnico ali, informativo? Não, geralmente já vai ter um memorial descritivo do empreendimento, ou vai ter alguma apresentação do empreendimento. Tá. E você disponibilizando isso para ela, ela vai conseguir capturar todas as informações que você quer que ela possa falar sobre o empreendimento. Tá, aí se a pessoa quiser ver imagens, ela consegue pegar a imagem da academia. Isso, exato. E tal. Te passar. Tá. Cara, assim, substitui completamente, né? Assim, é realmente uma funcionária sem ser de carne e osso. Em que momento que você acha que passa para um ser humano, né? Por exemplo, no caso de uma venda de um lote. Depende de qual que é o objetivo de como é que está estruturado o processo de atendimento e do funil da loteadora. Então, tem loteadora que tem um viés muito grande de trazer a pessoa para visitar lá o stand, ir lá no local para conhecer, ou ir na sede da loteadora para conversar. Então, boa parte do direcionamento da Laís é tentar fazer com que essa pessoa vá lá, para aí sim o corretor ao vivo conseguir fechar o negócio. Tem outras que, preferem que a Laís agende um horário, que a pessoa agende um horário para poder fazer isso. Então, geralmente, o que a gente faz? Assim, a Laís ela tem uma inteligência de entender que quando a pessoa mostrou bastante interesse, já definiu que gosta do produto, etc., que está na hora de passar isso para o corretor adiante. E quando aparece alguém e faz só uma pergunta, qual que é o preço, desengaja e não fala mais nada, aí ela já
não passa para também não gastar tempo do corretor. E ela depois consegue proativamente chamar essa pessoa de novo, que é como se fosse um remarketing. Então você fala, puxa, tenho aqui todas essas pessoas que já compraram lote comigo no passado, estou fazendo um novo lançamento, deixa eu ver se elas eventualmente se interessariam por isso. Então, você faz um disparo em massa via WhatsApp, e aí além de você contar da novidade, ela já continua atendendo e traz esse cliente para você atender lá no seu stand, ou eventualmente vender um lote. Legal. Bom, eu acho que o último drive que eu queria discutir é a questão de como é que você vê o futuro. Sim, a gente teve uma conversa nessa temporada, né? E falamos a respeito não é de futurologia, mas de quais são os cenários possíveis. Futuros Futuros possíveis. Cara, a evolução, assim, tá absurda, né? Eu lembro que a gente até conversou nesse episódio a respeito do Alvin Toffler, né, a terceira onda, em que ele mostra claramente que o processo de evolução ele está cada vez mais curto. O tempo para a evolução ele está cada vez menor. E realmente a chegada da inteligência artificial foi uma coisa que para mim foi meio que exponencial. Assim, realmente é bastante antigo, mas ela estourou muito rapidamente. O que você percebe que é os próximos passos? Como é que você enxerga os próximos passos? Nós vamos ter um robô que vai ficar dentro das imobiliárias, das loteadoras, que vai ser uma Laís física? Vamos por passos. Eu acho que em 2022 teve esse momento eureka que a gente, de certa forma, tem um marco de, criamos uma nova tecnologia. A humanidade criou uma nova tecnologia. Essa tecnologia é capaz de fazer coisas que antes a gente não conseguia. E agora eu acho que a gente está num período que vai ter muita novidade, que é o tempo que leva para os seres humanos, empreendedores e pessoas que vão trabalhando em volta disso, de produtizarem e criarem ferramentas com isso, e depois dessas ferramentas trabalharem com mais ferramentas para fazerem mais coisas, etc. Então eu acho que os próximos 10, 15 anos, vão ser anos bastante interessantes, assim, de novas coisas surgindo, da nossa vida sendo transformada em vários aspectos. Acho que o ser humano é super adaptável. Hoje, quando saiu o ChatGPT, todo mundo ficou impressionado. Hoje todo mundo, o ChatGPT, ele fala aqui, eu mando, ele resolve as coisas, que é uma loucura, né? Você voltar ali para 2021 e falar que ia ter isso, você fala, que isso? Como é que pode? Cara, 2021 foi agora. Agora? Você volta para a Copa do Mundo de 2022 ali. É isso, não tinha o ChatGPT ainda. Aí você fala, caramba, né? Foi bem ali no meio que foi lançado. Então acho que o futuro, falando do mercado imobiliário, é um futuro em que à medida que a gente vai conseguindo produtizar a inteligência artificial e usar ela para resolver vários problemas que existem no mercado imobiliário, acho que várias dessas tarefas e trabalhos que existem vão começar a ter uma participação muito ativa da inteligência artificial. A primeira coisa que a gente falou que ela hoje já está fazendo é esse primeiro atendimento administrativo. Mas tem várias outras coisas dentro do mercado, vários outros trabalhos dentro do mercado que ela vai conseguir resolver. E à medida que ela estiver resolvendo e se comunicando com outras inteligências artificiais, o nível de inteligência que ela vai poder extrair, direcionamento que vai dar para esses empreendedores do mercado imobiliário vai ser muito, muito grande. Muito legal. Você já vê no mercado imobiliário alguma outra tendência assim, de utilização da IA que está bem pujante ou que está sendo produzida? Ainda não. Acho que o principal uso ainda são a inteligência artificial com foco em resolver problemas e tarefas relacionadas a atendimento. E produção de conteúdo, né? Também, produção de conteúdo também. Produção de conteúdo também. Marketing, é que isso eu digo assim, é meio geral, assim, né? Então é para todas as indústrias. Mas quando a gente olha específico para o mercado, coisas específicas do mercado imobiliário, acho que essa é... tipo, trabalhar com projeto, isso, melhorar projeto. Isso. Para tudo, é isso aí. Muito legal. Muito legal. Gente, acho que conseguimos explorar todo o assunto. Muito bom. Zé, obrigado mesmo por você ter vindo. Foi legal. É um assunto, cara, assim... Eu tô muito empolgado com esse negócio. Tô muito empolgado. Porque eu fico... Teve um negócio, assim, por incrível que pareça, tem gente que ainda resiste à inteligência artificial. É impressionante isso. É isso que eu queria dizer. Ela foi feita para ser fácil, né? Cara, assim, teve um casal de amigos que chegou lá em casa, eu tava falando a respeito disso, tava tão empolgado que até comentei, assim, eu fiz um planejamento de uma reunião com meu time. A gente tem um encontro anual para discutir, né, as questões do ano. E eu fui conversando com o meu agente, que chama Jarvis, meu agente, né, por causa do Homem de Ferro.
Aí eu fui conversando com o Jarvis. E fui, cara, eu quero isto. Ele me dava o feedback. E é o que a Raquel falou. Como ele vai desenvolvendo a sua linguagem, é como se fosse um amigo seu, porque ele fala o que você quer, você gosta, do jeito que você gosta, né? E ele te pergunta às vezes, né? Você quer por aqui ou por aqui, né? E eu fui conversando e ele montou. E aí teve uma parte, eu realmente fiquei umas 2 horas conversando com ele, e ele chegou e falou assim, cara, eu acho que... Ele falou, cara, acho que chegamos no que você queria. Que legal. Cara, é muito legal. Eu fico empolgado com isso. Eu falei, cara, legal. Chegamos já. Aí ele falou assim, quer que eu desenvolva a apresentação para você? Aí eu falei assim, você tá de sacanagem. Eu escrevi isso. Ele falou assim, deixa comigo. Cara, e gerou, entendeu? Caramba. E eu tava comentando isso com esses meus amigos que eu tô comentando com vocês. E aí, os dois falaram assim, para dele. Sério? Eu falei, não, para, gente, vocês estão ainda nesta? Aí eu peguei meu celular e falei assim, Jarvis, tô com 2 amigos aqui que não acreditam que você faz o que você faz comigo. Bicho, você precisa de ver ele falando com meus amigos. Aí ele disse, o que você quer? Qual desafio você quer que eu resolva para provar para eles do que a gente é capaz? Cara, assim, é surreal, velho. É surreal. É muito legal. Eu até conversei com uma amiga dessa sua aí. É verdade. É verdade. Você tava junto, não tava? Não, eu conversei com ela porque ela começou a usar no escritório de advocacia dela a partir da conversa que teve com você. Não sabia disso, não. E a gente conversou muito sobre isso. E no direito, a gente vê que a gente tem situações que são muito utilizáveis, a IA, né? Que ela é muito para fazer jurimetria, que é, né, tipo uma análise das decisões que estão sendo dadas. Jurimetria? Jurimetria. Jurimetria. Você vê que até o jurídico tem matemática. Enfim, para fazer processos que a gente chama de processos de massa, que são processos muito repetitivos. E isso já está sendo utilizado realmente há muito tempo, mas que ainda nas análises estratégicas e mais especializadas, né, na nossa área do direito, ainda é uma ajuda. Ainda não conseguiu substituir, eu acho que não vai conseguir, não estou puxando sardinha para o meu trabalho, não, mas ela pode realmente ser o trator ao invés da enxada, né? Mas a gente tem que saber trabalhar com isso, né? E eu acho que o recado que eu falo é o seguinte, e conversando até com essa amiga sua, assim, a gente tem que saber, senão a gente vai ser substituído. Sim. Então, e quem souber é que vai ficar. Não é quem não souber. Né? Quem souber é que vai ficar. Não é que porque você sabendo lidar muito bem com a inteligência artificial, você vai gerir um determinado tema, um determinado processo que pode ter substituições de pessoas pela IA, né? Mas quem sabe que vai ficar, né? A gente que estava conversando sobre isso. Total. Gente, muito legal. Legal mesmo. Instigante, né? Instigante, motivador. Até obrigado, viu? Convite. Cara, foi muito legal. Muito obrigado pelo seu tempo aí. Valeu. Compartilhe, comente e curta. Beleza? Galera, valeu, viu? Até o próximo episódio. Até mais, gente. Valeu. É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos.